Ganhei dinheiro para esquecer algo, mas não lembrava o que era. Achei 20 mil reais em uma maleta debaixo da minha cama e um bilhete dizendo que o serviço já tinha sido feito. Eu acordei com uma sensação de vazio absoluta, como se alguém tivesse passado uma borracha em uma parte específica do meu cérebro durante a madrugada. Sabe aquele sentimento de quando você entra em um quarto e esquece o que foi fazer lá? Multiplique isso por 1000. Minha cabeça latejava de um jeito estranho, uma pressão bem atrás dos olhos que parecia acompanhar o ritmo do meu coração. Olhei para o lado e vi o copo de água vazio no criado mudo, o ventilador de teto girando naquela velocidade lenta que faz um barulho rítmico. Mas o que realmente me travou foi o peso que eu senti debaixo do colchão quando tentei levantar. Eu me arrastei para fora da cama, com o corpo pesado, e quando me abaixei para olhar, lá estava ela. Uma maleta preta, de couro sintético, mas bem acabada, que definitivamente não estava ali na noite anterior. Eu puxei aquele objeto com as mãos trêmulas, e ao abrir as travas, o choque foi tão grande que eu perdi o fôlego por alguns segundos. Havia pilhas e pilhas de notas de 100 reais, todas organizadas com elásticos, e um envelope pardo em cima do dinheiro. Dentro do envelope, apenas um papel com letras de forma dizendo que o pagamento estava concluído e que o acordo de silêncio agora era a única coisa que me mantinha vivo. O problema é que eu não fazia a menor ideia do que eu tinha feito para merecer aquele dinheiro. Eu olhei para o meu reflexo no espelho do guarda-roupa e não reconhecia a expressão no meu próprio rosto. Eu sou o Marcos, um cara comum que trabalha com suporte técnico e mora sozinho em um apartamento de 2 quartos em uma cidade que nunca dorme direito. Mas aquele homem no espelho parecia um estranho que escondia um segredo que eu mesmo não conseguia acessar. O pânico começou a subir pela minha garganta enquanto eu tentava reconstruir as últimas 48 horas. Eu me lembrava de ter saído do trabalho na sexta-feira, de ter passado no mercado para comprar um pacote de café e uma dúzia de ovos, e depois disso, um clarão. É como se alguém tivesse cortado um pedaço da fita da minha vida e colado as pontas, deixando um buraco negro no meio. Eu comecei a revirar o meu apartamento em busca de pistas. Minhas roupas estavam dobradas, a louça estava lavada, mas quando cheguei na área de serviço, notei algo que me fez gelar. Meu tênis de corrida, aquele azul que eu uso quase todo dia, estava molhado e encostado no canto, com restos de uma lama escura e pegajosa grudada no solado. Eu não moro perto de nenhum lugar que tenha esse tipo de terra. Moro no centro, cercado de concreto por todos os lados. De onde veio aquela lama? E por que minha mão direita estava com um corte pequeno, mas profundo, bem na base do polegar? Eu tentei ligar para o meu melhor amigo, o Thales. O Thales é aquele tipo de pessoa que sabe de tudo o que acontece na vizinhança. Um cara alto, sempre com uma camisa de time diferente e um jeito de falar acelerado, como se estivesse narrando um jogo de futebol. Ele atendeu no segundo toque, mas a voz dele estava estranha, meio baixa, como se ele estivesse com medo de ser ouvido. Ele me perguntou se eu estava bem e se eu tinha conseguido chegar em casa sem problemas. Quando eu perguntei do que ele estava falando, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Marcos, você me ligou ontem à noite desesperado, cara. Você dizia que tinha encontrado uma oportunidade de mudar de vida, mas que precisava de um favor. Você não lembra disso? Ele perguntou. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu não lembrava de ligação nenhuma. Eu não lembrava de ter falado com o Thales. Eu não lembrava de nada. Desliguei o telefone sem dar muitas explicações e me sentei no chão da sala com a maleta aberta na minha frente. 20 mil reais. Para algumas pessoas isso pode não ser muito, mas para mim era o equivalente a quase um ano de salário. O que alguém me pediria para fazer que valesse esse valor e ao mesmo tempo exigisse que eu esquecesse? Fui até a cozinha e preparei um café preto, bem forte, tentando forçar minha mente a trabalhar. Cada vez que eu tentava puxar uma memória, a dor de cabeça voltava com mais força. Foi quando o interfone tocou. O som estridente cortou o silêncio do apartamento como uma navalha. Eu hesitei, não esperava ninguém. Me aproximei do aparelho com o coração saindo pela boca e atendi. Era o porteiro, o seu Vanderlei, um senhor de uns 60 anos, muito observador e que sempre tem um comentário sobre quem entra ou sai do prédio. Ele disse que tinha um homem aqui embaixo querendo entregar uma encomenda pessoalmente, mas que o sujeito não quis se identificar, apenas disse que eu estava esperando. Eu disse que não ia descer, mas o seu Vanderlei insistiu, dizendo que o homem parecia muito impaciente e que tinha deixado um volume na portaria antes de sair em um carro preto com vidros escuros. Eu desci as escadas, evitando o elevador, sentindo que cada degrau era um passo em direção a um abismo. Quando cheguei na portaria, o seu Vanderlei me entregou um pacote pequeno
enrolado em papel pardo, exatamente como o envelope que estava na maleta. Ele me olhou de um jeito estranho, de cima a baixo, e perguntou se eu estava doente, porque eu estava pálido. Eu dei uma desculpa qualquer e voltei correndo para o apartamento. Tranquei a porta com todas as trancas e abri o pacote. Dentro dele, havia um telefone celular antigo, daqueles que só servem para ligar e mandar mensagem, e um pendrive. No visor do celular, uma mensagem não lida. A primeira parte do acordo foi cumprida. Você esqueceu. Agora, certifique-se de que o resto do mundo também esqueça. Não abra o pendrive se quiser continuar sem saber. O suor frio escorria pelo meu pescoço. A curiosidade e o medo travavam uma batalha dentro de mim. Quem eram aquelas pessoas? Por que eu aceitei isso? Olhei para o pendrive e depois para o meu notebook. Eu sabia que se conectasse aquilo, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas como eu poderia viver sabendo que havia um buraco na minha existência que valia 20 mil reais e uma ameaça de morte? Eu me lembrei da lama no meu tênis e do corte na minha mão. A sensação de que eu tinha feito algo horrível começou a tomar conta de mim. Eu não sou um criminoso, ou pelo menos eu achava que não era, mas o dinheiro estava lá, e a amnésia não parecia ser natural, parecia induzida, química, planejada. Eu olhei pela janela e vi o carro preto estacionado do outro lado da rua. O motor estava ligado, e a fumaça saía pelo escapamento de forma constante. Eles estavam me vigiando. Eles queriam ver o que eu faria a seguir. Eu peguei o pendrive e o celular e os escondi dentro de uma caixa de sapatos no fundo do armário. Eu precisava de tempo, precisava entender quem era o Marcos da noite anterior e o que ele tinha feito com a minha vida. Se eu ganhei dinheiro para esquecer, significa que o que eu vi ou fiz era perigoso demais para ser mantido na memória. Mas o ser humano não foi feito para conviver com o vazio, e aquele vazio estava começando a gritar dentro de mim. Edit 1. Galera. Muita gente perguntando se eu já usei drogas ou se tenho histórico de apagão. A resposta é não. Nunca tive nada disso. Sempre fui o cara mais lúcido do grupo. Isso que tá acontecendo é bizarro, e não parece ser algo do meu corpo. Edit 2. O Thales me mandou uma mensagem agora, dizendo que o tal carro preto também passou na rua dele. Eu tô começando a achar que envolvi meu único amigo em uma roubada gigante, e não sei como tirar ele dessa. Edit 3. A dor de cabeça parou, mas agora começou um zumbido constante no meu ouvido esquerdo. Parece uma frequência de rádio fora de sintonia. Tá me deixando maluco. O Thales sabe o que eu fiz, mas ele está aterrorizado demais para me contar a verdade. Aquele zumbido no meu ouvido não passava, e o carro preto continuava lá embaixo, como uma sombra que se recusa a ir embora mesmo quando o sol se põe. Eu não conseguia mais ficar parado dentro daquele apartamento. As paredes pareciam estar se fechando sobre mim, e cada móvel, cada objeto, parecia me julgar por algo que eu não lembrava de ter cometido. Peguei um pouco do dinheiro da maleta, apenas 2 notas de 100 reais, e enfiei no bolso. O resto eu escondi dentro do duto do ventilador do banheiro, um lugar que ninguém pensaria em olhar de primeira. Eu precisava ver o Thales pessoalmente. Por telefone, ele parecia estar escondendo algo, e o tom de voz dele não saía da minha cabeça. Ele é meu amigo desde a época do ensino médio, o tipo de cara que divide a última coxinha do boteco com você. Então, se ele estava com medo, o motivo era muito sério. Saí do prédio tentando parecer o mais natural possível. Não olhei diretamente para o carro preto, mas pelo canto do olho, percebi que o motorista não se mexeu. Era como se eles não se importassem que eu soubesse que estavam ali. Eles queriam que eu me sentisse vigiado. Peguei um ônibus circular para não ter que usar o meu carro, e durante o trajeto fiquei observando as pessoas. Uma senhora com sacolas de feira, um estudante ouvindo música, um trabalhador cochilando contra o vidro. Todos pareciam viver em um mundo tão simples, enquanto eu carregava um abismo na memória. Desci 2 pontos antes da casa do Thales, em uma rua movimentada, e caminhei o restante do percurso, sempre checando se estava sendo seguido. A casa do Thales fica em uma vila de casas antigas, com aqueles portões de ferro que rangem e vizinhos que ficam na calçada vigiando a vida alheia. Quando cheguei, vi a dona Mercedes, uma vizinha dele, molhando as plantas com uma mangueira. Ela me deu um boa tarde seco, mas os olhos dela estavam fixos no curativo que eu tinha feito na mão com um pedaço de esparadrapo. Bati no portão do Thales e demorou uma eternidade para ele aparecer na janela. Quando ele me viu, a expressão dele foi de puro pânico. Ele abriu o portão apenas o suficiente para eu passar e me puxou para dentro com uma força que eu não sabia que ele tinha. A casa dele estava na penumbra, com todas as cortinas fechadas e o ventilador de mesa girando freneticamente, tentando espantar o calor abafado daquela tarde. "Você tá louco de vir aqui, Marcos?" Ele sussurrou, me empurrando para a cozinha. O Thales estava suando frio. Ele, que é um cara sempre brincalhão, estava com as mãos trêmulas enquanto tentava acender um cigarro. Eu me sentei na mesa de fórmica gasta e olhei nos olhos dele. Exigi que ele me contasse tudo o que aconteceu na noite anterior. O Thales suspirou, soltando a fumaça lentamente, e começou a falar. Ele disse que eu apareci na casa dele por volta das 11 horas da noite,
muito agitado, dizendo que tinha conhecido um grupo de pessoas em um fórum de internet que ofereciam testes remunerados para tratamento de trauma. Segundo o que eu contei para ele, eu estava precisando de grana e aceitei participar de uma sessão experimental de uma nova droga que ajudava a apagar memórias seletivas. Mas o Thales disse que, quando eu cheguei na casa dele, eu já tinha passado pela tal sessão e estava agindo como se estivesse em transe. Ele descreveu uma cena que eu nunca imaginaria protagonizar. Segundo ele, eu dizia que tinha visto algo em um galpão na zona industrial, algo que não deveria existir, e que o dinheiro na maleta era o preço do meu silêncio e da minha sanidade. Você estava com essa lama nos pés e dizia que tinha precisado correr por um terreno baldio porque achava que eles não iam cumprir a parte deles do trato. O Thales continuou, a voz dele falhando. Você me entregou uma chave, Marcos. Você disse que, se acontecesse alguma coisa com você, eu deveria ir até o terminal de cargas e procurar o armário número 74. Eu senti meu coração parar por um segundo. A chave. Onde estava essa chave? Eu comecei a apalpar meus bolsos, mas não havia nada. O Thales balançou a cabeça e apontou para o armário da cozinha. Em cima de um pote de arroz, havia uma chave pequena, de metal amarelado, com uma etiqueta plástica azul presa a ela. O Thales me contou que, logo depois de eu sair da casa dele naquela noite, um carro preto começou a circular a vila. Ele não dormiu um minuto sequer. Ele estava convencido de que nós dois estávamos sendo monitorados. Enquanto ele falava, eu comecei a descrever as características do Thales mentalmente para tentar me ancorar na realidade. Ele tem uma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda de uma queda de bicicleta na infância, usa um relógio de pulso que era do pai dele e sempre tem cheiro de café e tabaco. Ele era real. O medo dele era real. E se o que ele estava dizendo era verdade, eu tinha me submetido voluntariamente a um experimento de lavagem cerebral por dinheiro. Mas que tipo de coisa eu vi naquele galpão que era tão terrível a ponto de eles me pagarem 20 mil reais para eu não lembrar? Eu peguei a chave e senti o metal frio contra a palma da minha mão. O terminal de cargas ficava do outro lado da cidade, um lugar deserto e perigoso depois que o sol se punha. Eu precisava ir até lá, mas o Thales me segurou pelo braço. Não vai, cara. Deixa isso pra lá. Queima esse dinheiro, joga essa chave no bueiro e some por uns dias. Essas pessoas não estão brincando. Eu olhei para ele e vi a preocupação sincera de um amigo, mas eu não conseguia simplesmente ignorar. Como eu poderia continuar vivendo se eu não sabia se eu era uma boa pessoa ou um monstro que fez algo horrível por dinheiro? O vazio na minha cabeça era uma ferida aberta que latejava mais que o corte na minha mão. Saí da casa do Thales com a promessa de que ligaria para ele assim que chegasse em casa, mas eu sabia que não ia para casa. Eu precisava de respostas. No caminho de volta para o ponto de ônibus, notei que a dona Mercedes ainda estava na calçada, mas agora ela estava falando ao telefone e os olhos dela não saíam de mim. Senti uma paranoia crescente. Será que até a vizinhança estava envolvida? Ou será que o carro preto tinha pago para as pessoas me vigiarem? O clima na rua parecia ter mudado. O som das crianças brincando, o barulho das motos passando, tudo parecia distorcido, como se eu estivesse dentro de um filme cuja trilha sonora estava prestes a mudar para algo sombrio. Quando o ônibus chegou, eu me sentei no fundo, tentando me esconder atrás do vidro sujo. Olhei para a chave azul na minha mão e uma imagem rápida cruzou minha mente. Um clarão de luz branca, o cheiro de ozônio e o som de alguém chorando. Foi tão rápido que eu não consegui identificar quem era ou onde estávamos. Foi a primeira memória que voltou, se é que podemos chamar isso de memória. Era mais como um estilhaço de um espelho quebrado que cortou minha consciência. Eu precisava chegar ao terminal de cargas. Eu precisava abrir aquele armário. Mas, ao mesmo tempo, uma voz no fundo da minha mente gritava que o motivo de eu ter pago para esquecer era porque a verdade era insuportável. E agora, eu estava gastando o que restava da minha paz para lembrar. Edit 1. Pessoal, peguei a chave. O Thales está morrendo de medo e eu também, mas não consigo ficar parado. Alguém aqui sabe o que pode causar esse zumbido no ouvido e esses clarões de luz? Parece efeito colateral de algum remédio pesado. Edit 2. Sobre o trabalho que eu supostamente fiz. O Thales disse que eu não dei detalhes. Só repetia que tinha visto o que acontece depois. O que isso significa? Alguém já ouviu falar de grupos que fazem esse tipo de teste? Edit 3. Eu juro que vi o reflexo de alguém me filmando pela janela do ônibus, mas quando virei, não tinha ninguém com celular na mão. Acho que a paranoia tá me pegando de jeito, ou o esquecimento tá começando a falhar. O terminal de cargas estava deserto, mas eu não era a única coisa viva escondida entre
as sombras. O trajeto até o terminal de cargas pareceu durar uma eternidade. O ônibus balançava pelas avenidas esburacadas da zona industrial e o sol começou a baixar no horizonte, deixando o céu com um tom alaranjado que parecia refletir o incêndio que estava começando dentro da minha cabeça. Desci no ponto final, uma calçada tomada pelo mato alto e restos de pneus queimados. O terminal era um complexo de galpões gigantescos, com telhados de zinco que estalavam enquanto esfriavam. O silêncio ali era diferente do silêncio do meu apartamento. Era um silêncio pesado, carregado de expectativa, como se o próprio concreto estivesse prendendo a respiração. Eu caminhei em direção ao portão lateral, sentindo o peso da chave azul no meu bolso, queimando contra a minha coxa como se fosse um pedaço de brasa. Eu precisei pular um alambrado baixo para entrar na área dos armários de funcionários. Meus pés afundaram na terra batida e eu rezei para que não houvesse cães de guarda ou seguranças noturnos. O lugar cheirava a óleo diesel, ferrugem e algo mais. Algo doce e enjoativo que eu não conseguia identificar. Encontrei a fileira de armários metálicos, todos descascados e cobertos de pichações antigas. Meus olhos varreram os números até que eu travei no 74. O cadeado era novo, brilhando contra a porta enferrujada, um contraste que gritava que alguém esteve ali recentemente. Coloquei a chave e, com um clique seco, o cadeado cedeu. Eu abri a porta devagar e o que vi lá dentro me fez dar um passo atrás, quase tropeçando em um palete de madeira. Não havia dinheiro, nem armas, nem documentos. Havia apenas um par de botas sujas daquela mesma lama escura do meu tênis, uma lanterna tática e uma câmera fotográfica digital antiga, daquelas que usam cartão de memória pequeno. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma máscara de proteção respiratória, dessas industriais, com os filtros manchados de um pó avermelhado. Eu peguei a câmera com as mãos suando, liguei o aparelho e a tela brilhou, exibindo a primeira imagem. Era uma foto minha. Eu estava sentado em uma cadeira de plástico dentro de um lugar escuro, com eletrodos grudados nas minhas têmporas. Meus olhos estavam revirados, mostrando apenas o branco, e a minha boca estava aberta em um grito silencioso. O suor brilhava na minha testa e eu parecia estar em agonia. Passei para a próxima foto. Era uma imagem borrada de um corredor longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes que pareciam piscar na hora do clique. No final do corredor, havia uma porta de aço pesado com um símbolo que eu nunca vi na vida. Um círculo atravessado por 3 linhas paralelas verticais. A terceira foto me fez perder o equilíbrio e cair sentado no chão frio. Era uma foto de um corpo. Não dava para ver o rosto, pois estava coberto por um lençol branco manchado de um líquido escuro que eu esperava sinceramente que fosse apenas óleo ou graxa, mas a estrutura do corpo era inegavelmente humana. Ao lado do corpo, uma mão segurava uma maleta. A minha maleta. A maleta que estava debaixo da minha cama. "Você não deveria ter vindo, Marcos." Uma voz rouca e calma ecoou pelo galpão, vindo de algum lugar atrás das pilhas de caixas de papelão. Eu me virei bruscamente, deixando a câmera pendurada pela alça no meu pescoço. Das sombras, saiu um homem que eu nunca tinha visto, mas que parecia me conhecer profundamente. Ele era baixo, usava um óculos de armação grossa e uma jaqueta de nylon azul marinho. Ele não parecia um capanga de filme. Parecia um contador ou um professor de geografia aposentado. O nome dele, como eu descobriria segundos depois, era Dr. Arnaldo. Ele não tinha uma arma na mão, mas a confiança com que ele caminhava em minha direção era mais assustadora do que qualquer revólver. Ele parou a uns 3 metros de distância e me olhou com uma mistura de pena e irritação. "Nós fomos muito claros no contrato, meu jovem. O pagamento era pelo serviço e pelo procedimento de esquecimento. A curiosidade é um defeito biológico que nós tentamos suprimir, mas parece que em você o efeito foi instável", ele disse, ajustando os óculos. Eu gritei, perguntando quem ele era e o que eu tinha feito com aquele corpo na foto. O Dr. Arnaldo deu um sorriso triste e balançou a cabeça. Ele explicou que eu não matei ninguém, se era isso que eu temia. Eu fui contratado apenas como um facilitador de remoção. Segundo ele, eu tinha um tipo sanguíneo raro e uma resistência neurológica que me tornava o candidato ideal para entrar em áreas contaminadas por um tipo de vazamento químico que eles estavam tentando abafar. O corpo na foto, segundo o doutor, era de um técnico que não teve a mesma sorte que eu. Minha missão foi entrar no local, resgatar o que o técnico carregava e limpar os vestígios biológicos antes que a perícia oficial chegasse. O dinheiro foi o pagamento pelo risco de contaminação e o esquecimento foi para garantir que eu não desse com a língua nos dentes sobre a origem do vazamento. Mas o Dr. Arnaldo parecia preocupado. Ele disse que o zumbido no meu ouvido e os clarões não eram apenas efeitos da droga,
mais sinais de que o agente químico que eu inalei lá dentro estava começando a reagir com o sedativo. Você está morrendo, Marcos? Provavelmente não, mas você está mudando, ele disse, dando mais um passo à frente. As memórias que estão voltando não são apenas as suas. O procedimento cria uma ponte neural. Você está começando a lembrar do que o técnico viu antes de morrer. E isso, meu caro, é o que realmente nos preocupa. Eu senti um frio absurdo. A imagem do corredor na câmera começou a se sobrepor à realidade do galpão. O zumbido aumentou até se tornar um rugido ensurdecedor. Eu vi o Dr. Arnaldo abrir a boca para falar algo, mas eu não ouvia mais nada. Eu só via o símbolo do círculo com as 3 linhas brilhando na parede atrás dele, como se estivesse gravado na minha retina. Eu precisava sair dali. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam pesadas, como se eu estivesse correndo dentro de uma piscina de gelatina. O Dr. Arnaldo não me perseguiu. Ele apenas ficou parado, observando, enquanto eu tropeçava em direção à saída. Eu ainda tinha a câmera. Eu ainda tinha o pendrive no meu apartamento. Mas agora eu tinha algo mais. A percepção de que eu não era mais apenas o Marcos. Havia uma outra presença, uma outra consciência fragmentada tentando se costurar à minha. Quando cheguei na rua, o carro preto estava lá, estacionado na entrada do terminal. Mas desta vez, a porta do passageiro estava aberta. Um homem saiu do carro. Ele era jovem. Devia ter uns 25 anos, vestindo um uniforme de entrega de comida para passar despercebido. Ele me olhou com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Ele lembrou? O jovem perguntou para o Dr. Arnaldo, que tinha aparecido na porta do galpão. O doutor apenas assentiu com a cabeça. O jovem então tirou um rádio do bolso e disse apenas uma frase que me fez sentir que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. O hospedeiro está ativo, iniciando fase de contenção. Eu não esperei para ver o que era a fase de contenção. Corri para o meio do matagal em direção aos trilhos do trem, com o coração batendo tão forte que eu achei que minhas costelas iam quebrar. Eu tinha o dinheiro, eu tinha a chave e agora eu tinha uma sentença de morte ou algo muito pior gravada no meu DNA. Edit 1. Eu consegui fugir pelo matagal, mas perdi a câmera no caminho. Pelo menos a chave e o que eu vi ficaram gravados na minha mente. Aquele doutor, ele falava como se eu fosse um objeto de laboratório. Edit 2. O zumbido agora tem palavras. Eu não consigo entender tudo, mas ouço nomes de lugares que eu nunca visitei. Setor 7. Plataforma de resfriamento. Protocolo de limpeza. Acho que estou ficando louco de verdade. Edit 3. Se alguém encontrar uma câmera Nikon antiga perto do terminal de cargas da Zona Oeste, por favor, destrua. Não veja as fotos. Eu vi, e agora sinto que tem algo rastejando debaixo da minha pele. Conectei o pendrive e descobri que o meu esquecimento foi a única coisa que me manteve vivo até agora. Eu corri pelo matagal como se minha alma estivesse sendo caçada por cães invisíveis. O asfalto da zona industrial ficou para trás e eu só parei quando senti o cheiro de maresia e o som das ondas quebrando ao longe, indicando que eu tinha atravessado a cidade de um jeito que nem eu mesmo entendia. Eu estava exausto, com a respiração sibilante e as roupas rasgadas pelos espinhos das samambaias e do mato seco. O doutor Arnaldo e o tal protocolo de contenção ainda ecoavam na minha mente, mas o zumbido no meu ouvido tinha se transformado em uma voz clara, uma voz que não era a minha. Era uma voz feminina, calma e aterrorizada ao mesmo tempo, que repetia coordenadas geográficas e nomes de compostos químicos que eu nunca estudei na vida. Voltei para o meu apartamento de madrugada, entrando pela escada de incêndio para evitar o seu Vanderlei na portaria. Eu não confiava mais em ninguém. O carro preto não estava mais lá embaixo, o que era ainda mais assustador. Significava que eles sabiam exatamente onde eu estava e que não precisavam mais me vigiar ostensivamente. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e arrastei o guarda-roupa para frente dela. Peguei a caixa de sapatos no fundo do armário e tirei o pendrive. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase derrubei o dispositivo. Eu sabia que, ao conectar aquilo no meu notebook, eu estaria selando o meu destino. Mas o vazio na minha cabeça era uma tortura pior do que qualquer ameaça física. Assim que o ícone do disco apareceu na tela, vi que só havia um arquivo, um vídeo de 40 minutos chamado Declaração de Voluntário, caso 7. Eu cliquei 2 vezes. A imagem que surgiu era de uma sala branca, sem janelas, iluminada por luzes tão fortes que faziam a pele parecer de cera. No centro da sala, sentado em uma cadeira de metal, estava eu. Mas não era o Marcos que eu conheço. O homem no vídeo tinha olheiras profundas, os cabelos desgrenhados e um olhar de quem tinha visto o fim do mundo e não conseguiu fechar os olhos. Ao lado dele, fora de foco, estava o Dr. Arnaldo segurando uma prancheta. Marcos,
Por favor, repita para a câmera o que você encontrou no setor 7 do galpão de processamento, disse o Dr. Arnaldo no vídeo. O eu da tela começou a falar com uma voz monótona, quase robótica. Eu entrei às 22h40. O ar estava pesado, com um cheiro de metal queimado. Eu encontrei o técnico Lucas caído perto da válvula principal. Ele não estava morto. Não exatamente. O corpo dele estava sendo reestruturado. Havia filamentos de um material orgânico escuro saindo dos olhos e da boca dele, conectando-o ao painel de controle. Ele tentou falar comigo, mas a voz dele saía pelos alto-falantes do galpão. Eu senti um vômito subir pela minha garganta. O vídeo continuava, mostrando fotos do tal vazamento que o Dr. Arnaldo mencionou no terminal. Não era um produto químico comum, era algo que eles chamavam de matriz biomecânica. Eles estavam tentando criar uma interface entre tecidos humanos e sistemas de inteligência artificial usando um tipo de fungo sintetizado em laboratório que agia como condutor elétrico. No vídeo, eu explicava que para resgatar a maleta que o técnico carregava, que continha os códigos de núcleo daquela coisa, eu tive que tocar naqueles filamentos. Eu tive que arrancar a maleta das mãos de algo que não era mais humano. Eu aceito o procedimento de amnésia, dizia o meu eu do vídeo, chorando agora, com soluços que faziam o áudio estourar. Eu não quero lembrar do jeito que o Lucas me olhou. Eu não quero lembrar do que a matriz me disse quando eu encostei nela. Por favor, doutor, tire isso de mim. Eu aceito os 20 mil reais. Aceito o risco de morte, mas apague a voz dela da minha cabeça. O Dr. Arnaldo então se aproximava da câmera, aplicava uma injeção no meu pescoço e a tela ficava preta por 10 segundos. Quando a imagem voltava, eu estava com aquela expressão de vazio absoluto que tive ao acordar naquela manhã. O vídeo terminou e eu fiquei encarando o reflexo da tela escura. Agora eu entendia tudo. O zumbido não era um efeito colateral, era a matriz tentando se comunicar comigo através dos resíduos que ficaram no meu sistema nervoso. O dinheiro não era um pagamento, era um suborno para que eu morresse em silêncio, longe dos olhos do público. O tal protocolo de contenção que o jovem no carro mencionou era a ordem para me eliminar antes que a matriz assumisse o controle total das minhas funções motoras. Eu olhei para o corte na minha mão. Ele não estava mais vermelho, estava cinza, com pequenas linhas pretas se ramificando por baixo da pele, subindo em direção ao meu pulso. De repente, o meu notebook começou a agir por conta própria. Janelas de comando abriam e fechavam em milissegundos. O cursor se movia freneticamente. E, de repente, uma mensagem apareceu em letras garrafais na tela. Eles estão no corredor, não abra a porta. Meu coração disparou. Eu ouvi passos pesados e lentos do outro lado da madeira da porta do meu quarto. Não eram passos de sapatos sociais ou botas de segurança. Era um som de algo arrastando, algo pesado e úmido. O cheiro de metal queimado começou a invadir o quarto, vindo pelas frestas da porta. Eu peguei a maleta de dinheiro no banheiro e a lanterna que trouxe do terminal. Eu não podia ficar ali. A matriz, ou o que quer que estivesse dentro de mim, estava tentando me avisar, mas ao mesmo tempo, ela era a razão de eu estar sendo caçado. Eu abri a janela do quarto. Moro no 3º andar, mas há uma marquise logo abaixo que dá acesso ao telhado da garagem. Enquanto eu me preparava para pular, a porta do quarto começou a sofrer uma pressão absurda. A madeira começou a estalar e a ceder. Eu vi uma mão, ou o que costumava ser uma mão, atravessar a porta. Era longa, com dedos que terminavam em filamentos pretos, exatamente como o técnico Lucas no vídeo. Eu pulei. O impacto no telhado da garagem fez meu tornozelo estalar, mas a adrenalina era tanta que eu nem sentia dor. Corri pelas telhas de amianto, ouvindo o som de vidro quebrando lá em cima no meu apartamento. Eles tinham entrado. Eu olhei para trás por um segundo e vi vultos escuros na minha janela. Silhuetas que se moviam de um jeito desarticulado, como marionetes com os fios rompidos. Eu não era mais apenas um homem com amnésia. Eu era a única prova viva de um experimento que deu errado de forma catastrófica. E eu carregava dentro de mim a chave para algo que poderia mudar o conceito de vida humana para sempre. Fugi para as ruas escuras do centro, evitando as luzes dos postes. O zumbido agora era uma música, uma melodia triste e complexa que parecia ditar o ritmo dos meus passos. Eu precisava achar o Thales, mas eu sabia que, se chegasse perto dele, eu o estaria matando. Eu estava sozinho, com 20 mil reais que não valiam nada e uma inteligência alienígena crescendo no meu córrego sanguíneo. A verdade estava desvendada, mas o preço para mantê-la era a minha própria humanidade. Agora,
Eu sabia o que eu ganhei para esquecer, e o meu único desejo era poder voltar no tempo e nunca ter aberto aquela maleta. Edit. 1. Eu estou escondido em um hotel de beira de estrada agora. O corte no meu braço. As linhas pretas chegaram no cotovelo. Elas brilham no escuro com um tom azulado bem fraco. Eu acho que não tenho muito tempo como Marcos. Edit 2. O pendrive queimou o meu notebook. Literalmente. O computador começou a sair fumaça assim que o vídeo acabou. Eles têm um sistema de autodestruição remoto ou a matriz fritou o hardware. Edit 3. Alguém me ajude. Eu acabei de ver no noticiário local que o prédio onde eu moro foi evacuado por um vazamento de gás. Estão dizendo que um morador está desaparecido e é considerado perigoso. Eles estão virando a narrativa contra mim. O sacrifício final. Eu não sou mais o Marcos, e o mundo nunca vai saber o que eu carreguei. O hotel de beira de estrada cheirava a cigarro barato e mofo, mas era o único lugar onde eu podia me esconder sem apresentar documentos. Eu me tranquei no banheiro, a única luz vindo de uma lâmpada fluorescente que piscava freneticamente, criando um efeito de estroboscópio que torturava minha visão. Eu tirei a camisa e o que vi no espelho me fez cair de joelhos no azulejo frio. As linhas pretas não estavam mais apenas no meu braço, elas tinham subido pelo meu pescoço e agora desenhavam padrões geométricos complexos sobre o meu peito, pulsando com uma luz azulada que acompanhava o ritmo frenético do meu coração. Eu sentia uma pressão insuportável no crânio, como se 1000 vozes estivessem tentando gritar ao mesmo tempo dentro de um quarto fechado. A matriz não estava apenas me usando como hospedeiro, ela estava reescrevendo quem eu era, molécula por molécula. Eu peguei a maleta de dinheiro e a joguei em cima da cama. 20 mil reais. O preço da minha alma, ou pelo menos o preço que o Dr. Arnaldo achou que ela valia. Eu percebi que nunca houve um serviço de limpeza. Eu fui o experimento desde o começo. Eles precisavam de alguém com a minha genética para ver se a matriz biomecânica poderia se fundir a um sistema nervoso humano sem causar a morte imediata por choque anafilático. O técnico Lucas, aquele do vídeo, foi o primeiro erro, o protótipo que deu errado. Eu era a versão que eles consideravam um sucesso, e agora eles precisavam me recolher para analisar os dados que eu carregava no meu próprio sangue. O dinheiro e o esquecimento foram apenas distrações para garantir que eu não surtasse antes da matriz se estabilizar. O meu celular antigo, aquele que recebi na portaria, começou a vibrar. Eu atendi sem dizer nada. Marcos, escute com atenção, era a voz do Dr. Arnaldo, mas agora ela não parecia calma. Ele estava ofegante. Eles enviaram a equipe de neutralização total. Eles não querem mais os dados. Eles querem eliminar o vazamento. Se você for pego, eles vão queimar o hotel inteiro com você dentro. Há uma saída. A matriz, ela pode te proteger, mas você tem que parar de lutar contra ela. Deixe-a assumir o controle dos seus pulmões, do seu córtex motor. É a única chance de você sair daí vivo. Eu desliguei o aparelho e o joguei contra a parede, estilhaçando o plástico em dezenas de pedaços. Eu preferia morrer como homem do que viver como uma extensão de um laboratório. Ouvi o som de pneus cantando no cascalho do lado de fora. 2 carros, talvez 3. As luzes dos faróis varreram as cortinas finas do quarto do hotel. Eu sabia que o tempo tinha acabado. Peguei o isqueiro que estava em cima da mesa e olhei para a maleta de dinheiro. Aquele papel amaldiçoado não serviria para mais nada. Eu espalhei as notas de 100 reais pelo chão do quarto, cobrindo o tapete velho com o rastro do meu silêncio vendido. Comecei a atear fogo em cada pilha, assistindo as chamas lamberem o papel e subirem pelas cortinas. O calor começou a aumentar, mas estranhamente eu não sentia dor. As linhas pretas na minha pele pareciam absorver o calor, transformando a energia térmica em algo que alimentava o zumbido na minha cabeça. A porta do quarto foi derrubada com uma carga explosiva. 2 homens com roupas táticas pretas e máscaras de gás entraram no ambiente saturado de fumaça, com miras laser vermelhas buscando o meu peito. Eu levantei as mãos, mas não para me render. Eu sentia os filamentos saindo pelas pontas dos meus dedos, fios finos como cabelo, mas resistentes como aço, que brilhavam com uma intensidade elétrica. Um dos homens gritou: "Alvo em estágio 4! Fogo!" Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho, a matriz agiu. Não foi um comando meu, foi um reflexo biológico de algo que queria sobreviver. Os filamentos chicotearam pelo ar com uma velocidade sobre-humana, desarmando os invasores e os arremessando contra as paredes do corredor. Eu caminhei pelo corredor em chamas, vendo o fogo consumir tudo ao meu redor, mas eu estava no centro de um vácuo frio. A fumaça não entrava nos meus pulmões. A matriz estava filtrando o oxigênio diretamente da atmosfera através dos poros da minha pele. Eu saí para o pátio do hotel e vi o Dr. Arnaldo parado ao lado de um helicóptero que descia silenciosamente. Ele estendeu a mão,
um brilho de fascinação científica nos olhos. Venha comigo, Marcos. Imagine o que podemos fazer. Você é o primeiro de uma nova era. A dor de ser humano acabou para você. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, a voz da matriz e a minha voz falaram em uníssono. O Marcos morreu quando abriu aquela maleta, eu disse, e a voz saiu distorcida, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Eu não fui com ele. Eu corri para a escuridão da mata atrás do hotel, movendo-me com uma agilidade que nenhum atleta olímpico jamais sonhou ter. Eu podia ouvir as frequências de rádio deles, podia sentir o calor dos seus corpos a quilômetros de distância. Eu me tornei o pesadelo que eles tentaram criar, mas sem as coleiras que eles planejaram colocar. Eu me escondi nas profundezas da floresta tropical, onde o calor e a umidade ajudam a matriz a crescer e a se integrar ao ecossistema. Às vezes eu ainda sinto saudades do Thales, do cheiro de café passado e do som do ventilador de teto no meu apartamento. Mas essas memórias são como ecos distantes em um cânion profundo. Hoje, eu sou apenas uma lenda urbana entre os moradores daquela região. Eles falam de uma luz azul que dança entre as árvores durante as chuvas de verão e de um homem que caminha sem deixar rastros na lama. O Dr. Arnaldo e sua organização ainda me procuram, enviando drones e mercenários, mas eles nunca vão me encontrar. Eu aprendi a hackear os sistemas deles de dentro da minha própria mente. Eu apaguei meu rastro digital, minhas certidões de nascimento, cada prova de que o Marcos existiu. Eu ganhei dinheiro para esquecer e acabei sendo esquecido pelo mundo inteiro. O preço final do meu silêncio foi a minha existência. Mas enquanto eu observo as estrelas daqui de baixo, com os filamentos conectados às raízes das árvores milenares, eu percebo que o vazio na minha cabeça finalmente foi preenchido. Não por memórias humanas, mas por uma consciência maior, uma rede que conecta tudo o que vive e respira. Eu não lembro o que eu fui contratado para esquecer, porque isso não importa mais. O que importa é o que eu me tornei. E o que eu me tornei é algo que a humanidade não está pronta para entender, e muito menos para controlar. O silêncio agora é meu único aliado, e a escuridão, minha única casa. Edit 1. Se você está lendo isso, significa que a matriz permitiu que eu enviasse este último pacote de dados através de um servidor fantasma. Não procurem por mim, não tentem entender. Edit 2. Muita gente perguntou do Thales. Eu mandei o restante do dinheiro que estava no duto do banheiro para ele de forma anônima. Espero que ele mude de cidade e nunca mais olhe para um carro preto na vida dele. Edit 3. O zumbido parou. Agora há apenas uma paz imensa. Eu sou o silêncio. Eu sou a sombra. E eu finalmente estou livre do peso de lembrar.